Quando você está vivendo seu plano B, o sucesso é o sucesso de outra pessoa. Você está vivendo baseado na expectativa que outra pessoa tem de você. I think you gotta have a dream. The School of Greatness. Really? Yeah. Please welcome Lewis Howes. A gente falava antes que muitas pessoas têm sonhos, mas não vão atrás. Você estava dizendo, e você passou a vida inteira correndo pelos seus sonhos, mas por que você acha que a maioria das pessoas nunca vão atrás dos sonhos? Porque você sente que poucos vão, na verdade? Acho que se trata de ser inspirado por diferentes histórias. Acho que é preciso ver para acreditar. Você realmente precisa de alguém para seguir e se inspirar. Sei que isto parece estranho, mas quando eu era mais jovem, não vi ninguém que realmente se parecesse comigo, ou quem eu acho que era este híbrido de culturas diferentes. E depois também de personalidades diferentes. Como se eu soubesse que era analítica, mas também muito criativa. E assim eu seria uma daquelas pessoas que faria os trabalhos de casa de matemática, mas também estaria assistindo como Beyoncé e Britney documentários, porque eu adorava isso, o lado do entretenimento, e também aquele lado criativo. E no final das contas, a sociedade nos condicionou um pouco a ter medo de fazer as coisas de maneira diferente. E precisamos aprender a nos ouvir, a ter muita confiança em nossas identidades. Não se importar com o que as outras pessoas pensam de nós, para não ter medo de falhar em realmente superar essas coisas. E muito disso exige que você simplesmente comece. E você pode começar da menor maneira. Estávamos falando sobre esportes. Para mim era dança. Ela me ensinou as ferramentas da vida. Às vezes, são as menores coisas que fazemos que nos ensinam essas lições para essas grandes coisas que fazemos. A melhor aula não existiria se eu não aprendesse a dançar em um pequeno porão quando eu tinha 5 anos. Porque muitas lições de como ter disciplina, como você aparece na hora certa, como você se prepara para algo. Essas são as mesmas mentalidades que você precisa quando é um empresário que quer ir e construir algo grande. O que é mais importante na sua mente é a crença em você mesma, é ser clara com sua identidade ou aprender a dominar suas metas? Todas essas são coisas muito diferentes e todas elas importantes, mas eu acho que em última análise é a crença. É a crença de si mesmo, mas também gostaria de mudar isso um pouco para o porquê. Eu acho que é a crença no que você está fazendo. É a paixão em sua razão de participar de qualquer coisa que você faça que vai empurrá-lo através de todos esses desafios, certo? É a energia que leva as pessoas a se unirem a você. Na batalha, é a energia que faz com que você continue quando você perde parte da batalha. E isso, para mim, é o ponto crucial de se importar o suficiente com o impacto. E não se trata apenas de você. Se é só sobre você, não ressoa. Você vai desistir. E se é algo sobre, você sabe, apenas sobre ser famoso ou ter dinheiro, isso não é digno o suficiente. E você saberá que não vale a pena continuar lutando. Então, para continuar lutando, você só precisa disso profundo. Portanto, a crença no que você está criando e por que faz isso. Absolutamente. Não apenas uma crença de quero isso pra mim, mas tem um significado profundo por trás disso. 100%. E assim, a primeira coisa é ter essa crença no que eu estou fazendo. Sim, eu acho que você precisa ter uma vocação, certo? Em meu livro, falo disso como o primeiro capítulo, porque para mim, se você não sabe para onde está indo, não podemos nem entrar. O que o está atrasando? Você não sabe para onde está indo, e assim, se você não souber para onde quer ir, seu verdadeiro norte, sim, vai haver muitas coisas no caminho, mas você vai lutar pelo caminho através delas. Eu acho que eu li quando você começou por volta de 27, né? Ou 20... Quando eu tinha 20 anos, acho que sim, 27 anos. Então digamos que de 18 a 27, você sabia qual era o teu chamado? Para mim, sempre foi tudo uma questão de dança. Como minha vida girava em torno desta expressão artística, que eu realmente encontrei quando tinha 3 anos de idade. Eu sei que é uma loucura. Sei que muitas pessoas nem sempre acham que chamam assim tão cedo. Mas, por alguma razão, meus pais me colocaram em aulas de dança. E eu me apresentava em eventos familiares. Eu sei que isto parece estranho porque todos gostam, como se fosse uma coisinha que você faz paralelamente. Mas eu penso que quando eu me apresentava e percebia que estava impactando outras pessoas e seus corações, e eles podiam sentir o que eu estava sentindo, comecei a perceber qual poderia ser o impacto do senso de serviço.
Através da dança. Através da dança, senti que como ser humano eu poderia impactar outras pessoas. E não era, ou eu quero que alguém me diga que sou uma boa bailarina ou faço bons passos. Foi literalmente este ambiente incrível para eu dizer, eu causei impacto nas pessoas, eu as fiz sentir algo. E acho que uma vez que você sabe que temos a capacidade, é como um poder. Como ser humano, sinto que eu tenho a capacidade de tocar outras pessoas. E descubro em idade tão jovem que, para mim, sempre continuei lutando por esse sentimento em minha vida. E para o que quer que fosse que eu fizesse, isso superava todo o resto. Então foi mais como lutar pelo sentimento de conexão, né? Mas você costumava utilizar essa sensação através de diferentes mecanismos. Foi a dança por um tempo, depois foi outra coisa, então ClassPass também. Sim, Agora, por que... Você sabia que você queria dançar, então por que você foi ao MIT e não à escola de dança para perseguir a dança como coisa principal, vocação? então eu gostaria de não ter sido sobrecarregada com as expectativas da sociedade também. Seus pais, então. Sim, Expectativas culturais, absolutamente. que você tem que Meus ir para a melhor pais escola, você tem que imigraram ter para os isso. Estados Unidos nos anos 70. Vamos ser honestos, eles sacrificaram toda a sua vida por mim e minha irmã. Eu também senti um senso de dever para com eles. E você sabe, eles tinham literalmente... Você vê isso quando você é mais jovem. O quanto eles trabalhavam duro. 2 turnos. 2 turnos só para colocar comida na mesa. Quando você está perto disso, você não vai simplesmente pular de um penhasco e dizer tchau. E eu sei que eles fizeram tudo isso pela minha educação. Portanto, eu sabia que tinha que fazer algo com isso e não me arrependo disso. E olho para trás e sinto que eu tinha que aprender a sair disso em algum momento. Apenas pular sem ter um plano. Acho que o que eles fizeram foi me preparar para ter as ferramentas e as bases para poder ter sucesso em minha vida. Mesmo que talvez eu não tenha visto isso na época. Eu queria fazer as minhas próprias coisas. Estar em um trabalho corporativo ou trabalhar em um lugar como a Bean me deu uma rede incrível. Deu-me tantas partes maravilhosas dessa jornada. E como conjunto de habilidades que eu precisaria para ter sucesso, mesmo que talvez eu quisesse apenas dançar. E eu acho que isto ainda é um tópico. E algo que eu ainda estou tentando descobrir é que nós, especialmente como imigrantes, como filhos de imigrantes, não sabemos necessariamente como colocar nosso lado criativo em primeiro lugar. Porque fomos ensinados a colocar o lado comercial, lado médico e advogado em primeiro lugar. E por isso não sabemos bem como acreditar em nosso eu criativo e dizer, ou isso é bom de se fazer, porque não vimos muitos caminhos de pessoas que se parecem conosco, também tendo sucesso nisso, naquele mundo ainda. Esperamos que isso esteja mudando agora, mas isso é outra parte inteira. Eram realmente meus pais e a orientação deles que eu estava escutando. Mas também acho que o mais importante é que gastei meu tempo sabiamente, portanto nunca precisei desistir de dançar. E continuei fazendo isso de forma paralela. Eu era aquela pessoa que terminava a lição de casa e já estava dançando. Era como ajudar a montar um espetáculo. Minha vida girava em torno da dança. Shows, dança, performance, ensaios de dança. Se eu não estivesse fazendo a minha tarefa... E todos Você estava sabiam dançando, que havia é? apenas 2 coisas em minha vida que eram importantes. E eu acho que sempre fui muito clara sobre isso. E acho que não há muito problema em ser muito clara sobre suas prioridades. Portanto, depois disso, eu não deixei que nada mais me incomodasse. E não deixei. Senti falta das coisas da família, dos amigos, mas fui muito clara sobre quais eram as minhas prioridades. E sabia que tinha que lutar para dançar a vida inteira. E no final das contas, acho que as pessoas nem sempre percebem que esta classe saiu disso, porque eu queria lutar por todos os outros, porque as pessoas estavam lutando para ter uma boa forma em suas vidas. E eu sabia que tinha que resolver esse problema. Interessante. Interessante, então, para aqueles... Acho que depois do MIT, até seu lançamento foi o quê? 5 anos depois ou algo 6 assim? Onde anos. é que você Depois estava? do MIT, eu tive 2 empregos, no meio dos quais trabalhei por 3 anos. Você sentiu como se naqueles 5, 6 anos fossem sua vocação, estava fazendo seu chamado? Não, de forma alguma. Eu estava fingindo quem eu era. Sério? Sim, e eu estava aparecendo para trabalhar vestindo ternos de negócios e agindo como se eu amasse o que fazia. Mas porque, mais uma vez, eu deveria fazer isso. E eu consegui este ótimo trabalho. Como eu poderia não apreciá-lo? Isso é mais ou menos como você se sente. Mas eu saía todas as noites e ia para o ensaio de dança. E acho que uma das minhas histórias favoritas é... Eu recebi minha primeira crítica negativa. Então minha vida é meu 3º ano na Bean. E eu acho que obviamente isso é assim.
Um B+, né? Ao Sim, contrário de um A+, exatamente. tem um B+, é como B+, pois é, meu sonho, né? Os India Marys eram como 99. Por quê? Pelo tipo de mentalidade em que fomos criados. Eu tinha faltado a uma grande reunião de clientes para ir a uma apresentação de dança. E sempre penso nisso, como se eu estivesse tentando fazer as duas coisas funcionarem, e elas eram tão diferentes. Não é como se alguém com quem eu estivesse trabalhando estivesse fazendo algo semelhante ao que eu estava fazendo paralelamente. E assim eu tive este enorme desempenho, e eu achava que minha chefe não se importava de eu faltar no trabalho. E então veio à tona esta crítica e ela estava tipo, você está falando sério sobre estar aqui? E na verdade minha primeira reação é que vou provar a ela que pertenço aqui e como sou ótima. Provavelmente trabalhando 50, 60 Mais semanais, que né? isso. Provavelmente a primeira a chegar, a última a sair também. Sim, absolutamente. E por isso é como se eu não tivesse feito o suficiente. E então essa é a minha primeira reação. E assim eu passo um pouco de tempo pensando nisso. Como eu vou provar que sou incrível? E eu mereço ser o número 1, que dá seu 100%. E então percebi que não quero nem estar fazendo isso. Como se ela estivesse realmente certa. Você realmente quer estar aqui? Não quero estar ali. E voltando à sua pergunta, eu realmente, quando eu estava passando por essas jornadas, eu não sabia, eu estava fazendo o que era certo, tentando viver minha paixão através de um negócio paralelo. Não é mesmo? O que eu sinto como se a maioria das pessoas soubesse. Mas eu era duas pessoas e é meio difícil quando você está vivendo sua vida. Mais uma vez, apenas não me sinto como se encaixasse nenhum dos dois. E então eu dei este primeiro grande salto em minha vida, que eu acho que foi como se a primeira decisão onde eu estava fora dos trilhos fosse ir para a América corporativa e trabalhar. Na indústria musical, que era um ótimo trabalho como este. A maioria dos meus amigos estava apenas indo para gostar da HBS e fazendo algo realmente louco com suas vidas ou ficando para ser consultor. Então eu senti que estava dando um passo para trás, como naquela carreira profissional, todos estavam tentando me dizer para fazer. E eu fui construir minha companhia de dança. Essa foi a primeira vez que comecei uma companhia de dança ao lado e saí do trabalho todos os dias às 5, 6. Eu sabia o que faria, o que era algo que eu nunca tinha tido antes. E tive que ir dançar, praticar ensaios. E eu acho que a liberdade de ter apenas aquele tempo que era previsível, algo que eu amava, se tornou importante. Você não cumpre objetivos. Você fala em plano A e plano B também, você sente como se estivesse vivendo o plano B? Naquele tempo? Absolutamente. Eu estava tentando explorar um plano A. Você sabe, mas eu realmente não o fiz. Eu acho que sempre fui comprometida. E o que acontece quando a gente escolhe um plano B ou C, em vez da gente ir atrás do que a gente sente que seja o nosso propósito, o nosso chamado, que talvez seja o nosso plano A, mas Sim. talvez não seja? O que acontece com a gente espiritualmente, emocionalmente e fisicamente quando a gente vive o plano B? Você não está vivendo o que está destinado a fazer e colocar nesta terra por direito no final do dia. Como que quer que seja o seu termo, certo? Sua vocação é você estar destinado a fazer algo. Como uma vez que comecei a fazer isso, e acho que isso também acontece com outras pessoas, com o mundo, e você vai guiá-lo através dele. O universo ajuda quando você está lá. E quando você continua empurrando para longe, na verdade é mais difícil para qualquer um dos sinais. E voltar a gostar de uma sensação de travamento ou qualquer coisa que alguém possa estar sentindo quando você está em movimento, no lugar de ir para onde você deve ir, como se o mundo levantasse. Parte disso era que às vezes eu sentia que o universo estava apenas abrindo as portas certas para mim. Eu tinha que passar e fazer o trabalho, mas também sentia que as coisas estavam destinadas a acontecer e aconteciam. Eu estava destinada a construir esta empresa. Estava no caminho certo. Totalmente. E eu estava colocando fogo em minha alma, naquela época. E eu acho que enquanto eu dançava, eu sabia que tinha que travar esta batalha pelo mundo. E creio que o meu presente foi o Class Pass. E fazer isso. Eu acho que o mundo, o universo, realmente te recompensa quando você começa a tomar essas ações e talvez dê um tempo de sorte de principiante ou talvez vai te Sim. mostrar sinais de tipo, ei, a gente vai te recompensar um pouquinho para que você saiba que você está no caminho certo. Às vezes você tem desafios para você ver se realmente quer isso, se você tem disciplina. Mas eu acho que você deveria começar a ver cedo. Você sente que... onde é que a sua identidade joga, então, quando você está vivendo o plano B? Você está realmente vivendo em sua identidade ou isso afeta a sua identidade?
Nossas identidades são moldadas a partir de uma idade tão jovem, certo? Em quem quer que estejamos ao redor das comunidades, nós construímos tudo isso. E eu acho que, em primeiro lugar, penso por mim, como se voltasse à fase mais jovem de minha vida, onde enfrentei muitas adversidades por ser indiana, e isso me marcou. Como se fosse uma daquelas coisas para mim, onde eu nunca mais quis que meus amigos americanos vissem meu lado indiano. E na frente de meus amigos indianos, eu era completamente, você sabe, indiana. Era como se eu fosse duas pessoas totalmente diferentes. Uma personalidade dividida, né? Totalmente. E eu acho que isso também acontece com seu plano B voltado a isso, certo? É só começar a passar pela sua vida porque você não sabe mais como é o sucesso. Quando você está vivendo seu plano B, o sucesso é o sucesso de outra pessoa. Você está vivendo inerentemente com base na expectativa de outra pessoa em relação a você. E, portanto, você não sabe qual é o fim quando você está vivendo sua própria vida. Você sabe para onde você está indo. E cada parte da jornada parece um pouco mais como se você estivesse alcançando algo, e o sucesso é a jornada. Não se trata de realmente chegar a um ponto final. E eu acho que essa é a diferença quando as pessoas estão sempre como você é tão feliz? E como você está? E eu sou porque a cada dia me sinto realizada, porque estou me aproximando a algo que eu queria fazer. Se eu estivesse em um trabalho diário que não gostasse, eu apenas iria querer um aumento de salário. Meu trabalho diário, trabalho significativo, tá no lugar Exatamente. certo. Eu falo isso à minha equipe o tempo inteiro. Olha, gente, essa é a missão que a gente tá aqui. Sim. A gente tá aqui pra servir pessoas, pra ajudar as pessoas. Se isso é algo que te empolga, maravilhoso. A gente quer apoiar seu crescimento, mas se você não tá entusiasmado, você não devia estar aqui. Absolutamente. Porque você luta, tá fazendo algo com o qual você não se sente totalmente alinhado. Sim, há outros empregos por aí. E talvez você não goste 100% do que tá fazendo, Sim. mas devia ter algum tipo de alinhamento com sua missão, né? Absolutamente. Ao contrário, vai procurar algo que você tá mais alinhado com suas habilidades, suas capacidades Porque também. você aprenderá e aprenderá mais com isso e o levará com você. No final do dia, até mesmo para mim, o trabalho na indústria da música me parece um pouco estranho, como se eu tivesse que me encontrar com Daniel Way em Spotify, como quando o Spotify estava sendo criado pela primeira vez. Eu e ele saímos e ele gostou, como quando eu comecei o Pass Class. As pessoas não eram empreendedoras. Como se estivéssemos conversando sobre isso logo no início com podcasts. É uma daquelas coisas que ninguém ao meu redor era empresário, mas eu encontrei alguém como Daniel que construiu uma enorme empresa, obviamente que transformou nossas vidas também. E eu acho que isso traz as pessoas certas quando você ainda está um pouco mais perto disso. E assim, estar na indústria da música se sentia... Mais perto de você. Mais perto. Não totalmente. A vida é uma espécie de atirar os dardos. Provar coisas. E tentar as coisas. Às vezes você chega mais perto. Acho que a coisa que mais atrapalha as pessoas é que elas querem circular em torno da mesma coisa, mas não há problemas de ir em direções completamente diferentes. Eu acho que tá tudo bem. Se você tá nos seus 20, quando você tá apenas tentando coisas diferentes, você tá se percebendo, ok, não é o que eu quero, você pode eliminar isso, Sim. mas experimentar por 6 meses, 6 anos, eu fiz muitos bicos mais novo. Fui motorista de caminhão por 3 Uau! meses, era segurança e boate, fazia coisas aleatórias, era Sim. tipo, ok, não quero dirigir um caminhão, eu não quero estar aqui perto, eu não quero estar na noite de álcool porque eu não bebo. Mas às vezes você tem uma temporada na sua vida que você tem que fazer uma grana, Sim. então tá tudo bem, né? O que é que eu posso fazer? 100%. E traz à tona um grande ponto. Como eu acho que esquecemos a importância do dinheiro. Ele não deve orientar nossas decisões. Ou seja, eu realmente acredito nesta ideia de que você tem que fazer o dinheiro trabalhar para você. Você não trabalha por dinheiro. E como é isso? Isso significa que você elabora um plano. Como é seu orçamento e faz a sua vida e seu plano para o futuro. Trabalhar para isso. E eu estava ganhando muito dinheiro. Eu tinha ótimos empregos, mas eu estava... Devia estar fazendo 6 dígitos Eu de tive salário, ótimos né? empregos. Eu era tão frugal e a razão pela qual eu era e as pessoas não se davam conta disso. E não era só porque as pessoas eram como, você é um agora, que é tipo um indiano que tende a ser barato. Não foi por isso. Eu sabia que no futuro eu queria dar um salto. Naquele momento eu não tinha ideia. Eu ia tentar ser uma empreendedora. Eu não sabia se era essa ideia de dança, mas porque eu estava tão inspirada desde criança a gostar de pessoas de impacto, eu sabia que haveria um ponto em minha vida em que eu iria fazer algo. E eu não queria que o dinheiro fosse uma restrição, porque eu via como isso restringia meus pais. Já vi isso em tantos dos meus amigos e eu estou tipo, nunca quero gastar $1 se isso não está me dando algo. É claro, eu precisava dormir, eu precisava comer, precisava chegar ao trabalho, como se isso fosse o que eu precisava fazer. Eu não viajava, não ia às compras, porque eu estava tipo, eu estou guardando isso para fazer um espetáculo de dança ou dar um grande salto na minha vida. E foi o que eu fiz.
Então faça seu dinheiro trabalhar para seus sonhos, e às vezes é no futuro. Como se eu tivesse feito isso durante 6 anos. E quando cheguei ao ponto em que eu queria começar minha empresa, sentei-me com meu pai. Revisamos todas as minhas economias, colocamos como um orçamento do que eu estava gastando meu dinheiro. E eu tinha 3 anos para ir atrás dos meus sonhos. É uma pista, Uma né? pista de 3 anos antes Isso de eu é ser muito tempo. morta, zero, Muito sim. tempo. Meu apartamento era 800 Eu tô dólares. vivendo frugalmente com isso Mas por 3 tudo bem. anos. Eu fiz com que funcionasse porque a ideia de poder ter liberdade do dinheiro para ir atrás dos meus sonhos durante 3 anos foi incrível. E isto acontece o tempo todo. Você pode começar uma empresa, mas ainda precisa ganhar dinheiro. Essa distração mental também é muito difícil. Quando você está construindo uma empresa, Precise com você tudo. precisa entrar com tudo, especialmente se os negócios são diferentes. Como Class Buzz é um negócio um pouco diferente dos outros negócios. E era um negócio que eu sabia que poderia ser transformador. Eu sabia que exigia 180% de mim. E se eu estivesse ali sentada tentando ser, como vou pagar as minhas contas naquelas poucas horas do meu dia? O estresse do dia. A sensação também é que, mais uma vez, estou vivendo um plano B. Acaba afetando você. E voltando à identidade, quando você está em ambientes que não fazem sua identidade prosperar, você acaba perdendo um pouco de confiança. E isso, às vezes, é o pior efeito espiral que acontece. E eu acho que sempre fui muito boa em começar com meus amigos de dança ou com pessoas que realmente amo e sei que vão me apoiar. Eu não me importo de me livrar das pessoas que não servem. Eu e meu futuro. E acho que isso é muito difícil, mas você tem que se proteger para poder criar um impacto no mundo. Não se trata de ser egoísta. Trata-se de proteger realmente sua missão para que você possa impactar outras pessoas. E você sabe, a grandeza para o mundo. Absolutamente. Sim. Eu acho que muita gente pode parecer que isso é tão extremo de ser frugal por muitos anos, Sim. trabalhar por 5, 6 anos para economizar uma grana, para dar a si mesmo alguns anos de margem. Mas são decisões que as pessoas precisam tomar, tá bem? Você quer gastar toda a sua grana e viver um mês após o outro, Absolutamente. sem poupança, aproveitando a vida, tudo bem, né? Aproveita, E se você cara. fizer, isso é ótimo. Você sabe o que você tá Sim, fazendo. é só estar consciente disso, São não suas é? escolhas, né? Faça algo, faça conscientemente. O dinheiro não está correndo, você está executando. Como você disse, assim é uma ótima maneira. Eu conheço pessoas que vivem assim que são muito felizes. Exatamente. Eu não sabia se ia ser empresária ou artista ou o quê. Eu só sabia que ia ter que dar um salto. E eu sentia que estava fazendo muita coisa por causa da necessidade de ter dinheiro suficiente. Isso era a coisa mais importante que meus pais realmente queriam para mim. Eu frequentei uma escola primária, não se tratava mais disso. Trabalhando num trabalho Sim, corporativo. como se não se tratasse disso. Era sobre ter dinheiro suficiente. E eu fui, não sabia onde aqueles 3 anos iriam me levar, mas eu ia tentar. E eu sempre soube que tinha um plano B depois disso. Tinha que voltar a trabalhar num trabalho Sim, corporativo. eu tinha um plano B, mas eu sabia que não ia pensar no plano B até que 3 anos se passassem. Eu tava fora. No livro você diz às pessoas que elas precisam saber seus números. O que isso significa? Tá falando sobre finanças todos os dias, semanas, mensalmente, e por que é tão importante saber seus números? Mais uma vez, sem saber seus números, o dinheiro simplesmente desaparece, ou você não pode rastreá-lo. E mais uma vez, você não pode inventar um plano. E digo isso especialmente para as mulheres, porque às vezes é mais difícil para elas entrar nos números. Se pode ser alguém, se eles não são o ganha-pão da família, é tão importante porque o dinheiro pode fazer você se sentir como se estivesse preso. Se você não tem consciência suficiente como conhecimento sobre isso. E assim, no final do dia, você tem que saber o que está entrando, o que está saindo. Como você está crescendo seu dinheiro com o tempo. E se você não sabe essas coisas, você pode aprender lições online. Você pode realmente colocar seu conhecimento nisso. E realmente descobrir como fazer para o seu dinheiro trabalhar para você. Acho que esta é uma parte tão importante. O dinheiro, como eu disse, pode ser um constrangedor para as pessoas e também pode ser um sonho. Mas uma vida rica não é dinheiro. E nós acabamos de falar sobre isso. É realmente sobre acordar todos os dias e amar o que você faz. Com certeza. Então você quer realmente ganhar isso com o tempo. Quais seriam os 3 melhores investimentos financeiros que você fez no último dia? Isso é difícil. Bem, obviamente, Class Fest. E meu tempo, honestamente, acho que isso não é um investimento financeiro, mas para mim isso estava certo. Ir esses 3 anos para construir minha empresa é um grande investimento. Recentemente investi em um Alipop, que é uma marca realmente divertida que eu gosto. Investi também em um de meus amigos, típico Talas New.
É chamado de Live Tinted e é uma marca de beleza sobre diferentes tipos de cores de pele. É ser capaz de transformar o que a indústria de maquiagem faz. Isso é legal. O que mais devemos saber a respeito de grana desde que você foi alguém que parece que foi muito organizada em torno do dinheiro, desde os tempos que você trabalhou como uma empregada até ter a empresa e a vender essa empresa, parece que você tem sido muito disciplinada, organizada, inteligente com investimentos, contratando pessoas e tudo mais. E o que a gente deve aprender para administrar isso? Você tem que se sentir à vontade para falar sobre Cara, isso. eu falo isso o tempo inteiro. As pessoas têm medo de falar sobre isso. Por que você acha Sim. que as pessoas têm medo de falar sobre dinheiro? Acho que há tantas expectativas porque pensamos que, por alguma razão, a sociedade tem feito disso um marco de sucesso. E assim torna-se como se fosse um tabu para se falar. É engraçado se você pensar em seguidores. Todos nós vemos isso. É como se fosse uma moeda diferente. Então, eu acho que há um pouco disso. Acho que as pessoas estão certas. É complicado. No final do dia, como se fosse um pouco complicado. Você fica tipo, espere, como eu faço as contas disso? Eu não sei. Você sabe. Mais uma vez, voltando à sua pergunta anterior, você não precisa saber todos os dias. Acho que é apenas uma questão de ter o conhecimento disso e não deixar ir. Você quer estar em um lugar onde você está planejando para onde vai. Especialmente se você está trabalhando tão duro. É tão importante saber para onde vai cada um desses dólares. E eu acho que isso vai para o meu outro ponto, especialmente nos relacionamentos. Falar sobre dinheiro nas relações, Sim, né? porque eu acho que especialmente quando você se casa ou em uma família, as pessoas também têm maneiras diferentes de serem criadas e que valorizam o dinheiro de maneira diferente. E eu acho que isso se resume ao que o dinheiro significa para você. Como meu marido adora carros, e eu percebo que realmente não valorizo isso, mas você dá valor a isso. E eu demorei um segundo para gostar e entender plenamente isso. Eu tinha que entender isso. Era algo que ele amava. Ao invés de ficar como, espere, por que você está gastando dinheiro com isso? Estamos gastando E dinheiro ele com a dizer, família. espere, porque você gosta de gastar dinheiro e viajar por aí dançando. É uma conversa muito importante para se ter. Como quando se trata de tempo e coisas assim, as pessoas estão sempre apoiando. Mas quando se trata de números, você realmente precisa saber como está funcionando. E eu acho que é muito difícil para as mulheres pedirem ajuda porque elas mesmas querem fazer isso. Ou elas não querem gastar o dinheiro. Adoro delegar e terceirizar coisas que sinto que não estão preenchendo o meu tempo. E claro, você tem que estar em condições de fazê-lo. E houve um momento em minha vida em que eu definitivamente não estava em condições de fazer isso. E depois houve outro momento em minha vida que eu estava como, ok, como serei capaz de realmente acrescentar a magia ao mundo? E se isso é pedir a minha mãe para fazer, você também tem que aprender como fazer isso funcionar para que as pessoas possam vir e ajudar você. É uma coisa muito difícil para as É um pessoas grande fazerem. desafio. Então, qual foi a conversa que teve com seu marido, Nick, sobre dinheiro que funcionou bem e conversas que não funcionaram bem a respeito disso? Eu acho que normalmente quando alguém quer comprar algo e você gosta imediatamente é como, não podemos gastar com isso. Acho que esses foram os piores porque é como sufocar os sonhos de alguém e você sabe, nós dois trabalhamos muito duro. Então é como, por que você não podia pagar nada? E para mim resumia-se a, ele não quer rastreá-los tanto quanto eu quero o dinheiro. Então eu percebi, deixe-me colocar tudo isso junto. E eu estabeleci estes objetivos para nós. Se eu tiver todas as informações e quiser definir um orçamento, me sentirei muito melhor com isso. Tem mais paz de espírito? Totalmente. Eu sou como. Você pode fazer qualquer coisa, mas eu só preciso saber como. Eu preciso saber para onde está indo e como eu posso realmente rastreá-lo. Como se a qualquer momento você pudesse ter muito dinheiro ou pouco dinheiro. Você ainda precisa saber para onde está indo. É como se tivéssemos um escritório familiar que nos ajuda, e eu acho que isso é bom. E nós nos reunimos trimestralmente. E nós passamos os números. E eu acho que apenas tendo essa conversa, e até mesmo ele pode ficar tipo, ok, isso é o que nós gastamos. É só isso? Mas isso sou eu, você sabe. Eu acho que todos precisam saber o que precisam. Os números, para mim, isso me dá a liberdade de sonhar. E eu acho que é isso que você esquece. É saber para onde vai o dinheiro. Me permite pensar, eu tenho tanto dinheiro com que sonhar. Como se fossem pacotes, como se eu fosse economizar porque vai haver algo que eu quero gastar. E eu concordo com você. Você quer viver sua vida. Se não vive, você não aproveita.
Mas ao mesmo tempo, você quer saber para onde o seu dinheiro está indo. Exatamente. Você não precisa tomar um latte todos os dias, ou se você Sim. quiser gastar esses $5 para sair com seus amigos no fim de semana ou algo assim, tudo bem, mas saiba que cada dólar que você não está economizando, investindo no seu potencial, no seu sonho futuro, vai levar mais tempo para começar a agir. Exatamente. Se você está em um trabalho que você não gosta, não se trata de desistir amanhã. Isso é engraçado. Mesmo quando eu comecei a escrever este livro, e meu marido disse, todas essas garotinhas vêm até mim e dizem, eu vou largar o meu emprego. Eu não acho que seja uma boa Sim. ideia. Eu não acho não, a não ser que tenha algo paralelo que tá fazendo entrar uma grana ali, Certo, né? aí vai você. E você sabe, e essa foi uma das coisas que ele disse. Você deveria ter certeza de dizer a eles, como a maneira como você faz o orçamento, como você gosta de mim. Em cada um destes detalhes, é realmente um cálculo de risco. Não é arriscar. Trata-se de saber, eu vou por aqui. E quando eu tiver essa informação, ou eu vou por aqui ou eu vou por ali. E é sobre ser calculador a respeito disso. Onde você pode continuar correndo mais riscos. Cheguei ao ponto em que eu poderia correr cada vez mais riscos com o tempo. Quando eu penso em minha vida, estar indo para a América corporativa fosse um pequeno risco. Eu tinha dinheiro entrando, não era o maior salário, mas estava entrando, o que me permitia explorar algo. E isso me fez me sentir bem. Por isso, continuei duplicando isso. Volte a gostar, você simplesmente não vai ficar preso no lugar onde está. O que você diria as 3 perguntas em torno do dinheiro que todo mundo deveria ter com o seu parceiro com quem quer se casar? Ou isso é ótimo. Antes de casar, quais são os tópicos ou perguntas sobre dinheiro que deveríamos Sim. fazer? Como seus pais gastaram dinheiro? Legal. Os meus pais, eu acho, você sabe, eles gastaram dinheiro de maneira diferente do que os pais do Nick ou os pais de outras pessoas que eu e você conhecemos. E todos são muito diferentes nisto. E isso depende da situação e o nível de renda. Eu acho que isso é 1. 2. Quais são seus sonhos? Como se você pudesse ter qualquer coisa. Como se você fosse rico no mundo. O que você quer? Eu acho que é como se saber com o que você está sonhando, como a vida, fingir dinheiro, não fosse um constrangimento. Como é a vida mais luxuosa que você gostaria? Porque eu acho que é tão importante saber o que é isto. Uma vida luxuosa para alguém poderia ser viajar o mundo todo. Já para outros poderia ser, eu quero trabalhar o tempo todo e estar na minha casa. Uma das coisas favoritas minha e do Nick é que nós adoramos trabalhar. Então viajaríamos, sairíamos e depois continuaremos trabalhando. E isso funciona para nós. E não funcionaria para mim, alguém que só quisesse viajar sem trabalhar. Relaxando o dia inteiro não funciona, né? Simplesmente não. Às vezes funciona para mim, com certeza. Mas você sabe, significa encontrar alguém que esteja na mesma forma de longitude. E então, eu acho que se trata de saber de que partes, eu diria que suas despesas são algo que você pode deixar de lado, ou que você gostaria de gastar mais. E eu sei que isso é um pouco mais um exercício mais profundo, mas saber como os carros eram importantes para Nick e depois dançar era para mim, se você não for igualado em muitos desses, como se você fosse apenas gastar de uma forma louca. É realmente interessante saber que partes do orçamento são importantes uns para os outros. Vocês criaram uma versão de dinheiro juntos? Nós meio que fizemos algo no início, e eu acho que com o nosso... Uma vez que conseguimos um planejador financeiro, como se você pudesse ter um terceiro fazendo isso, ou você mesmo fazendo isso. É importante pensar onde você quer morar quando for mais velho. Quantos filhos você quer ter? Que estilo de vida você quer? E a propósito, eu falo tanto sobre isso no meu método de estabelecimento de metas. Ter uma meta a longo prazo é ótimo, mas como normalmente o que você reitera e muda à medida que você vai. E assim, enquanto eu gosto de desfrutar de uma torta no céu, como sonhos do que queremos fazer, você tem que ter coisas processáveis. O que você quer realizar no próximo ano? E às vezes é realmente apenas ter aquela conversa anual. E todos os anos, analisamos os nossos números e estabelecemos o orçamento para o próximo ano. É um exercício ótimo a ser feito na sua vida ou na vida de sua família. E se algo mudar no meio do caminho, vocês estabeleceram a intenção. Certo. Muita gente se sente presa e eu acho que é porque não estabelecem metas corretamente, elas não sabem como
estabelecer isso, mas às vezes não funcionam. Qual é seu método de metas que a gente pode definir corretamente? Sim, é um método longo que eu tenho dado a mim mesmo. Então Ok, quero saber. podemos fazer parte dele agora mesmo. A primeira coisa que sempre peço às pessoas é que reflitam por que nós não nos lembramos de como o último ano de onde estamos hoje vem de quem fomos. E é tão importante saber o que estamos sentindo hoje e que você precisa de um centro. De onde você está começando? O primeiro passo no processo é pedir a todos que reflitam sempre. E eu faço isso a mim mesma. Eu reflito sobre o que tem sido minha vida recentemente. Como são as minhas palavras? É como a ansiedade? É equilibrada? É bom material? É coisa ruim? Quais são as palavras que continuam rondando meu cérebro, definindo o que eu sou hoje? Então eu peço às pessoas que sonhem porque é a mesma coisa. Trata-se de saber quais palavras, emoções e pensamentos. Eu realmente não gosto de me ancorar em realizações e conquistas semelhantes, que é como normalmente fazemos. É realmente como o que eu sinto neste último ano. Se sentiu alegre, abundante, saudável, vivo? Sim, exatamente. Se conectou com tudo isso, né? E depois eu acho que a coisa mais importante a fazer é olhar para o futuro. Por que os sentimentos antes disso? Por que os sentimentos antes e a energia do que você sentiu são mais importantes do que conquista? No final das contas, é isso que o faz feliz, certo? Não é um tipo de coisa que você verificou, que veio, é a viagem de chegar lá, esperançosamente. E nossas emoções são importantes para ouvir você. Especialmente, acho que esquecemos como elas são importantes para tudo. Os instintos que eles nos dão, a importância deles em cada parte de quem somos. Em última análise, isso impulsiona nossa felicidade. Nós tendemos a afastá-los. Especialmente se falamos de coisas como dinheiro ou essas coisas práticas. Então colocamos dinheiro ou colocamos a emoção de lado muitas vezes. Mas como eles não fazem parte de seus objetivos e verificar quem você é, você pensa, aqui está o que eu quero fazer no ano novo. Se você não se informar sobre onde você está hoje, você na verdade não tem ideia de onde vai. Onde você até mesmo quer ir como humano, nessa viagem. Assim você toma decisões com base em emoções ou... Primeiro, Se você não confiar nas suas emoções, elas estão por toda parte. eles estão por toda parte, mas no final das contas, você sabe se uma certa emoção era predominante. Realmente se trata de gostar. Você se sentiu feliz este ano inteiro? Ou você se sentiu para baixo? Como se fosse a emoção prevalecente. Não é esse o momento. Não é a emoção do momento, né? E é por isso que se trata realmente de refletir sobre o ano inteiro. E dizer, está bem. Aqui está o que eu senti predominantemente durante todo o ano. O próximo passo é pretender que seja daqui a um ano. E você estava olhando para trás no ano. Que palavras você esperava ter dito? E eu acho que é como se você estivesse fazendo o mesmo exercício. E o que você gostaria de ter dito sobre seu ano? Que poucas palavras você espera que sejam as palavras prevalecentes em sua mente durante esse ano? Então agora não estamos nos ancorando como se fosse correr uma maratona ou receber um aumento. Vocês estão se ancorando esperançosamente em grandes palavras. Eu quero sentir abundância, poder ou alegria, o que quer que seja, mas é sobre ancorar. Uma das palavras de que me lembro sempre... Precisei e às vezes ainda estou trabalhando. É sempre como esta ideia de casa, porque sempre gostei de viajar e me mover. É como trabalhar nesta ideia de casa sem que se tratasse de comprar uma casa de repouso. O que teria sido um problema era sobre a sensação de casa. Como você cria uma sensação de lar? E isso foi uma maneira muito diferente de estabelecer metas para mim. E eu acho que isso também acontece nos relacionamentos. É como se fosse, ok, eu vou namorar, eu vou fazer isso. E quando eu comecei a fazer este processo pela primeira vez, eu realmente conheci meu marido, Nick. O que é uma coisa louca. O processo de quê? O processo de criação do método de vida passada, a primeira vez que fiz. Uau! Isso foi, na verdade, quando o conheci. E é por isso que, ao invés de dizer, não preciso estar solteira, quero encontrar alguém, mudei a palavra do amor em minha mente para, quero encontrar um parceiro de longo prazo. E eu gosto de meditar com uma ideia ou uma palavra diferente em minha cabeça. Foi uma longevidade na minha cabeça. O que você pensava antes? Acho que era como encontrar alguém. Quem será leal à sua paixão, sabe? Como se não fosse assim. E eu me lembro que eu tinha a palavra apaixonada como se fosse minha palavra do ano passado. E foi ótimo.
Como se eu achasse que era como conhecer pessoas ou o que quer que fosse, mas como não era a longo prazo. Estabilidade era minha outra palavra para o meu próximo ano. E eu quero uma longevidade e estabilidade. Eu não queria algo só como a paixão. Eu também quero paixão, mas de uma maneira diferente. Era esta âncora interessante na minha cabeça que era como, estou olhando e estou procurando as coisas erradas nas pessoas. Mas eu nunca percebi que estava fazendo isso porque não era uma coisa consciente. Porque na minha cabeça era para um encontro e encontrar alguém. Certo, então pode marcar o checklist, né? Mas eu nem sabia como era realmente aquilo em que queria colocar minha intenção. Depois de fazer todas as palavras dos sonhos, o próximo passo é o acompanhamento de seu tempo, que é outra parte inteira do processo que tantos de nós não fazemos. Então olhe para o futuro. Eu gosto de dizer às pessoas para que se imaginarem na véspera do ano novo, Sim, no estar ano. no momento, Sim, um ano sim. à frente. O que é que você gostaria de ter criado no passado, né? É a mesma coisa. Então fingir que você está daqui a um ano é o passo 4 do método de passagem de vida. O primeiro passo é refletir, o segundo é sonhar, e o terceiro passo é uma questão de concentração. Certo, tá bem. Esse é o passo do foco, O né? terceiro passo é o foco, e começamos fazendo um diagnóstico de tempo. Escreva todas as áreas em que você gasta algum tempo significativo. Gerenciar sua agenda, conhecer sua Sim. agenda, não é mesmo? Conhecer sua agenda. Quais são as 10 áreas que ocupam a maior parte do seu tempo na sua vida? E isso pode ser qualquer coisa, como assistir TV, rede social. Eu acho que é importante especificar. Porque às vezes é um trabalho criativo, às vezes é um trabalho administrativo, em que realmente você está gastando tanto tempo. Você precisa pensar mais uma vez onde você está hoje, o que você está fazendo. Se você realmente quer criar mudanças em sua vida, você precisa saber o que está ocupando o exatamente. seu tempo hoje. E muitas pessoas nem sabem que são como, uau, eu passei horas fazendo. Nada. Ou cuidando do meu animal de estimação, e nem mesmo percebo quantas horas eu faço. Mas como se houvesse algo que você estivesse fazendo. Está em seu telefone? Quantas horas você está gastando? Como verificar e-mails ou redes sociais? Anote isso, você não sabe se ele está lhe servindo ou não naquele momento. Eu desafio as pessoas a rastrearem os últimos 365 dias de quanto tempo elas ficaram no celular. Oh, meu Deus! Mostra como semanalmente você estava no telefone tipo 4, 5, 6 horas por dia essa semana, verifica o tempo do ano inteiro, aposto que é 2 meses do seu ano inteiro Sim, no celular. é muito tempo, Ao você longo está do ano. certo. É provavelmente 1 mês ou 2. Pode demorar um mês, quer dizer, você estiver gastando o quê? 6 Isso é muito horas, tempo. né? Gastando 6 horas, 8 horas por A Apple dia. definitivamente tem essas informações. Quero dizer, basta você estar fazendo 20 horas por semana, que é provavelmente 30, 40 horas por semana, 7 dias. Está fazendo 40 horas por semana, 52 semanas, O que é isso? Desculpe. 40 horas por semana no telefone. 40 horas por 52. Você está umas 2.000 horas. É, Sim. precisa de uma calculadora, Sim. né? 2.000 horas. Quantos dias Sim. por semana? Eu não sei. Sim. Algo assim. E estamos em como... Tudo bem. Digamos vamos que nós. sim. Sim, você está em... Oh, meu Deus! Estamos perto de quê? 10 vezes 10? 100 dias. 3 meses. Sim. 3 meses por ano no celular. Sim, isso é É uma demais. loucura isso, né? Isso é muito tempo. Não é uma loucura pensar Isso é um nisso? pouco demais. São 3 meses. Mesmo que sejam Sim. 2, você tem que pensar, cara, eu preciso ficar tanto tempo no telefone. Talvez se você estiver trabalhando, se for parte do trabalho, eu entendo, mas, cara, e essas horas extras, o que você faz? Para que seja Preciso como estar que é online? importante. Conhecer os números da sua agenda também. De conhecer os números, é apenas saber o que é, ao que você está dedicando muito tempo. E assim que você souber disso, eu acho que a parte inteira é saber se essas palavras estão lhe servindo ou não. O próximo passo no processo é realmente avaliar essas palavras, e dando a elas uma pontuação de 1 a 10. O que você diria sobre isso? Sim, coisas como família, hobby, saúde, boa forma. Viagens, Sim. aventura? E você pode ser como? Aqui está o porquê de eu viajar. Quanto tempo você gasta lendo? Mas há também, como eu disse, cozinhar, o que quer que seja, dormir, você sabe. Essas são todas as coisas que ocupam uma grande parte do seu tempo. E então o próximo passo é classificá-las. Portanto, agora é tudo sobre descobrir o passo 4. Este é o passo. É, passo 4. Este é, na verdade, o terceiro passo B. É. Adoro isso, adoro essa abordagem Então agora também. você está pensando em, será que essa área de tempo serve às minhas palavras de sonho? É aí que você está tentando chegar?
Nós já estabelecemos isso. Estabelecemos os sentimentos e as emoções que você está buscando para o ano. Então você as avalia, como se estivesse no meu telefone por X horas extras por dia, realmente servindo o meu tempo. E servir as palavras dos meus sonhos no futuro é fazer esta parte do meu trabalho. Servir as palavras dos meus sonhos. Você estava literalmente, apenas mais uma vez, avaliando. Você sabe, não pode fazer um plano. E isso é realmente muito parecido com isto. E como estamos até mesmo falando sobre isso, agora se trata de estar consciente de onde você está agora, para poder chegar aonde você quer ir. Se você não verificar aonde está agora, não saberá para onde vai. Você pode não ser capaz de mudar tudo da noite pro dia, mas é como se, ok, daqui a 6 meses eu pudesse chegar nesse ponto, posso fazer mudanças. Sim. Certo, é. Então isso é o... Você os avalia. Ok. Agora se torna a parte divertida. Podemos ir e escolher 4 a 5 áreas de nossa vida nas quais vamos nos concentrar apenas nos próximos 3 meses. Isto é um processo trimestral de definição de metas, e a razão pela qual eu faço isso é porque 3 meses é como se fosse o tempo suficiente para fazer mudanças. Não é uma semana, mas também não é um ano, em que você sabe que você está tão longe que você não faz nada. E também não lhe dá tempo suficiente para mudar. E eu sempre penso que é como fingir que vou correr uma maratona em 3 meses e realmente eu odeio correr. O que você vai fazer? Você se sente como um fracasso ou então porque desistiu de algo. Eu gosto da ideia de que isto é trimestral e, obviamente, sinto que as estações são trimestrais. Muitas empresas usam trimestralmente como uma métrica financeira e tudo isso. E assim, uma meta de 3 meses, você pode escolher. Então, você se baseia em suas classificações. Você pensa, ok, vou me concentrar nestas áreas. E também é importante você escolher uma pequena quantidade de áreas, porque você não pode mudar tudo ao mesmo tempo. É demais. Isto volta ao que eu estava dizendo antes. Se você não começar a progredir em qualquer área, você acaba sentindo que falhou em tudo. Mais uma vez, como baixar sua confiança para gostar, ser você mesmo, pegar o plano como se fosse tudo, em cima do outro e fazer você se sentir que não pode se mover. Inadequado. Sim, inadequado. É difícil ser perfeito na dieta, fazer exercício 3 vezes, fazer todas essas coisas de uma só vez. Totalmente. Você tem que escolher o que é importante para você neste momento, com base em como você está se sentindo, e essa escolha é com você. Não é a escolha de ninguém mais. Às vezes é difícil chegar lá. Então é por isso que eu projetei de uma maneira que o leve a este lugar, baseado em como me sinto, como passo o meu tempo. Com isso, escolher 4 a 5 áreas para ir atrás. E então você estabelece muitas metas que são mensuráveis e acionáveis em todas elas. Não escolha o número, não diga coisas como mais ou menos. Você tem que ser muito específico. Como se eu fosse comer 3 refeições saudáveis por semana, ou escrever por 30 minutos. Tem que ser muito específico se não forem mensuráveis. Há coisas que você nunca vai saber que fez ou não. E no livro eu levo as pessoas a cada um desses conselhos e dicas que eu tenho, porque eu acho que você também se esquece de pensar sobre, como você sempre fica preso como o jogo final de onde você quer ir. Como, ok, eu quero me tornar um chefe. Isso é ótimo, por onde vai começar? Você sabe onde você precisa ir às compras? Você precisa olhar as receitas? Eu quero aprender tênis. E o passo pode até ser encontrar um instrutor. Não se trata de se tornar um tenista ou mesmo de jogar tênis. Às vezes, a parte mais difícil é encontrar para onde você vai. E tudo bem se em 3 meses tudo o que você fez foi encontrar uma pessoa com quem você vai acabar indo para a aula no mês seguinte, ou no próximo período de 3 trimestres. A questão é só fazer progressos para onde você quer ir, ao invés de não começar. Qual o próximo passo? Então, agora que você escolheu as áreas, você começa a estabelecer metas. Então, você vai acabar com 4 a 5. Que deveríamos ter feito em sua vida. Exatamente. Isso é muito parecido com a minha abordagem, porque, como atleta, você sabe, a gente ia pro treino de futebol. Eu lembro quando eu comecei a jogar futebol, eu estava no 2º ano do ensino médio. E o que eu notei imediatamente no armário foi que cada um de nós, em nossos armários, quando estávamos pegando nos bolsos e se preparando para o treino, a gente tinha um pedaço de papel que era o horário exato e os carimbos de tempo que a gente estava fazendo naquele dia por treino. Sim, aí está. E aí a gente sabia exatamente no minuto o que faríamos para nos preparar para o objetivo daquela semana. Tínhamos Sim. a meta sazonal, então isso é baseado numa temporada também. Sim. Mas trimestral, porque os esportes são de temporada, né? Totalmente. E eu fiquei obcecado pela minha agenda. Mesmo. E agendar coisas mais importantes primeiro, depois trabalhar em torno disso.
Sim. Não o contrário, colocar as coisas que são importantes em último lugar, fazendo elas Sim. primeiro. Então, para mim, o espanhol é realmente importante de aprender, então eu tô me dedicando para isso todo dia, faço geralmente pela manhã. Sim. Geralmente o mais difícil. Totalmente. Os Eu trabalhos adoro que são isso. mais difíceis eu deixo para amanhã, então Sim. malhar, estudar espanhol. E essas são coisas que você às vezes gosta, como outras coisas acabarem se tornando mais importantes. É mais importante, Mas com você certeza. está assim, não, eu tenho que fazer isso. Isso não depende de outra pessoa. As pessoas sabem que eu faço exercícios todos os dias. E não é uma coisa porque eu tenho tempo. É porque faz parte. É importante. Para um monte, como se fosse meu trabalho, uma parte do meu dia, não vai mudar. Certo, É a é. única pessoa que pode fazer esse pacote com você mesmo. Exatamente. E é por isso que eu adoro isso. Você tá falando sobre horário e conhecer sua agenda. Então, para mim, horário é tudo. Sim. E acompanhar a sua agenda, Sim. vê-lo, eu acho que é interessante falar sobre uma configuração inicial Então sobre agora isso. vamos sim. Dentro de cada área de foco que temos, então você acaba com umas 4 a 5 áreas de foco. Você estabelece mini objetivos. Digamos que você estabelece 3 metas, metas realmente apertadas dentro de cada uma. Então talvez seja jogar tênis. Então vamos pesquisar, encontrar 3 instrutores online, ler sobre eles, olhar os preços e se inscrever para uma aula. É tão simples. Mas, honestamente, a maioria das pessoas fala que quer jogar tênis, mas não faz nenhuma parte do processo. Mesmo que você acabasse com isso em 3 meses, você teria feito algum progresso. Algo. É algo. Sim, eu acho que as pessoas se esquecem de pensar assim. E é por isso que é realmente importante. Seria como se eu fosse escrever um roteiro. Por onde você vai começar? Poderia ser ler e se inspirar em outros 3 roteiros. E eu volto aos números. É como ler 3, escrever por 30 minutos a cada 2 dias. É sobre ser muito específico. Escreva 10 páginas. E então você realmente sente que pode verificar algo, o que todos nós gostamos de fazer. Veja o progresso. Nessas 10 páginas, você vai aprender muito sobre si mesmo. Mas escrevendo nada, você nunca vai chegar lá. E escrever uma centena de páginas provavelmente parece muito assustador. Demais. Você está dando a si mesmo algo realmente concreto para fazer. É o próximo passo, né? Então é isso aí. Agora você passa e escreve todos os passos e no final você tem todo um plano. Você tem um plano completo, você tem 10 a 15 objetivos para os próximos 3 meses. As metas vão parecer realmente pequenas, como se fosse um jantar preparado 3 vezes. Certo, é. Eles se sentem pequenos. E como se não fossem objetivos loucos e audaciosos com os quais poderíamos estar acostumados. Mas essas são as pequenas metas importantes que realmente parecem grandes coisas. Como sempre que penso em passar de classe, como eu disse, eu estava dizendo como se fosse uma aula de dança. Foi como se ficar bom em uma aula de dança me ensinasse as habilidades e o conjunto de ferramentas corretas para realmente chegar a ser uma grande empresária. Por isso não é assim. Eu estabeleci meu sonho de construir um PES Class. Eu me propus a resolver um problema, mas foram as lições ao longo do caminho e os pequenos objetivos que realmente me permitiram dar passos cada vez maiores. Quais foram as lições que você aprendeu com a dança que te ajudaram no seu empreendimento? A primeira é a disciplina. Só de saber que quando meu professor diz, é assim que se dá um passo à frente, mas não consigo, se trata de descobrir como vou continuar praticando para continuar chegando ao lugar onde posso. Posso realmente chegar a isso, chegar a esse ponto, ao trabalho em equipe. Eu acho que quando você dança com um grupo de meninas, e sempre nos apresentamos como um grupo, e como toda a formação tinha que ser super precisa. Se tratava realmente de saber como você trabalha com as pessoas, como vocês se transformam juntos, como você se certifica de trazer as pessoas consigo quando elas podem não estar no mesmo nível. Eu acho que a terceira, especialmente para mim, se reduziu a aprender sobre de onde eu vim, especialmente a dança indiana. Eu acho que não sabia o suficiente sobre minhas raízes, e eu acho que isto também, mais uma vez, ajudou minha identidade a florescer. Para mim, foi exatamente aprender a beleza das mulheres de onde eu venho na Índia. E acho que tem sido uma viagem tão importante para mim, e acho que qualquer pessoa que gosta de praticar um esporte, o que quer que seja, como se você recebesse muito disso apenas. Você aprende muito sobre si mesmo, quando você coloca esforço e energia, e aprende sobre a essência de algo que você está fazendo. Voltemos à identidade. Como você molda a sua identidade agora? Em que você pensa quando pensa em si mesma em termos de identidade? Sim.
E como a identidade pode realmente apoiar seu crescimento versus como pode prejudicar Sim, isso. como eu disse, ou você se divide em diferentes partes de quem você é. Porque, vamos ser honestos, o mundo quer rotulá-lo. É apenas mais fácil para as pessoas entenderem as coisas. Quer dizer, você é como no mundo do conteúdo. Você sabe, é mais fácil, certo? Para que as pessoas fiquem claras. Portanto, as pessoas querem naturalmente rotulá-lo. E a gente devia se rotular? Não, porque nenhum de nós cabe em uma caixa. Somos todos diferentes. Então, como molda a sua identidade quando fala sobre sua identidade pessoal? O que é que você diz a si mesma? Mesmo para mim? É. É difícil. Quero dizer, é como quando estávamos falando sobre isso. Como sempre, gosto de ser conhecida pelo trabalho que fiz, obviamente. Como se eu achasse o trabalho que é especialmente atemporal. E quero me definir pessoalmente pelo trabalho que faço. E como se eu tivesse essa coisa de criar coisas atemporais. Como essa é realmente minha identidade. É pensar sobre isso holisticamente. Nós queremos, é mais fácil para as pessoas serem como, ou ela é uma empresária, ela é uma mulher, ela é mãe, ela é uma esposa. É muito fácil fazer isso. E veja, isso nos ajuda, porque de certa forma nos dá uma comunidade. Isso nos dá mais ou menos isso, esse lugar para ir. Acho que o que é importante é não ficarmos presos a isso. E não fechar nossas mentes quando estamos naquele mundo. Então, mesmo que eu estivesse naquele tipo de mundo de negócios do MIT e eu tivesse tanta sorte, eu tinha um mundo criativo que desde a dança era tão diferente do meu dia a dia. Se não fosse isso, eu teria ficado presa exatamente nos mesmos processos e pensamentos com os quais eu estava cercada. E acho que nós esquecemos que somos autorizados a agarrar de diferentes tipos a nossa identidade. Então, mesmo assim, quando falo de minha identidade de dança ou de minha identidade de indiana, tenho permissão para agarrá-la. E minha identidade americana é como se fosse uma grande parte de mim também. Eu me torno uma americana sul-asiática. Não sou indiana e não sou americana. Sou uma combinação dos dois. E acho que se trata de deixar, acrescentando essas coisas e deixando florescerem. E não sou apenas uma mulher de negócios, e não sou apenas uma mulher criativa. Sou uma combinação das duas. E todas essas partes fizeram a pessoa que sou, e também me tornaram apta a resolver o problema que eu fiz. E eu acho que é assim que tem que pensar, é que todas essas partes de nós vão se unir para nos ajudar a conquistar qualquer problema que estamos destinados a resolver no mundo. E às vezes é como eu disse, trata-se de abraçar na comunidade, de aprender com a arte das raízes de algo do qual você veio. Mesmo que às vezes não queremos, mas você ficará mais orgulhoso à medida que for envelhecendo. Eu estava crescendo e aprendendo algumas das danças populares indianas. Eu não gostava delas, eu queria fazer mais. Sim, Hip ou hop, algo parecido. jazz. O hip hop, jazz, É. Bollywood. Mas agora, olhando para trás, eu amo mais aqueles de certa forma, porque eles me deram tanta profundidade a quem eu era. Como na época em que eu era jovem, eu não queria fazer isso. Era entediante. Sim, é. então é uma daquelas coisas em que eu acho que você aprende a apreciá-la com o tempo também. E eu acho que muitas pessoas fazem isso à medida que envelhece. Como eu costumava fazer quando ouvia falar tanto de nossa identidade. Mais uma vez é moldada quando éramos mais jovens. Mas no final das contas, trata-se de não ficar preso e não deixar nada para encontrá-lo. Muito deste processo de estabelecimento de metas que eu amo é que você pode mudar totalmente quem você é a cada 3 meses. Você pode estabelecer um grupo totalmente novo de metas. E como os sonhos que você tem permissão para tentar algo novo. Você poderia ser um autor. Você pode ser uma atriz se quiser e pode não gostar, mas você é o único que deve escolher isso. E você deve tentar ir em frente e dizer não se não for para você. É. Estávamos falando sobre isso antes. Como você sabe quando eu entrevistei esses medalhistas de ouro que ganharam ouro aos 16 anos e eles perceberam que aquilo era o maior momento e tipo, como é que eu vou ganhar uma medalha de ouro e tipo, o que se compara a isso, ganhar um ouro com bilhões meu de pessoas Deus, como assistindo? você Como faz? recriar essa sensação da medalha novamente, Sim. né? Liz Gilbert fala sobre isso no seu livro Comer, Rezar e Amar, e ela, tipo, provavelmente foi um dos maiores livros de todos os tempos. Como é que eu vou recriar isso? Como eu vou vender Sim. 10 milhões de livros em 2 anos de novo? Como Sim. fazer? O que quer que seja, como você foi capaz de mudar sua identidade agora depois que você vendeu Past Class em uma grande quantidade sendo bebê por uma década? Pra onde vai sua identidade agora?
Voltar à raiz de quem eu sou. Eu acho engraçado, especialmente escrever este livro durante este tempo. Desta vez, eu realmente já tive tantas vezes em que, uau, eu sinto como se ouvisse dizer que sou a mesma pessoa como uma década atrás, passando pelas mesmas coisas. Havia um tempo em que eu estava me sentindo dividida, como se minha identidade estivesse em meu trabalho corporativo. Será que eu quero construir uma empresa? Eu não sabia que seria uma empresária, mas sabia que tinha que buscar essa inspiração e procurar muito dela. O que eu amo fazer? Quem sou eu para me perguntar? Algumas dessas perguntas realmente difíceis são obviamente mais fáceis de dizer às vezes, como se eu percebesse que preciso fazer o trabalho sobre mim mesma novamente, como se muita coisa tivesse acontecido. Eu estava dentro quando eu estava começando a empresa. Isto era como o livro e eu falo tanto sobre isso. Eu estava muito no controle das coisas. Quando você constrói algo massivo, muitas coisas acontecem com você também. É que naturalmente acontece por causa da imensidão do que você construiu. E este processo é, como eu me agarro às coisas que eu amo e quero fazer? Então há uma tristeza, obviamente. É um momento muito agridoce, mas ao mesmo tempo também estou pronta para ir e fazer este trabalho e traçar esta próxima década da minha vida, porque eu sei que há muito mais, mas vou voltar a dançar porque é isso que eu amo. E eu sinto que isso só me fundamenta. É como se fosse minha vocação. É meu primeiro lugar onde posso gostar, sentir que tenho impacto e gosto apenas do mundo. E eu sei que há mais pela frente, mas tenho que voltar a isso. Você já refletiu sobre o ano que passou? Sobre o ano passado? Eu me tornei mãe durante a Covid, o que não foi fácil. Acho que este último ano para mim foi como uma grande celebração, mas houve solidão também, porque você sabe, eu tenho um filho e minha família não pode vir e vê-lo. E coisas desse tipo. Então, como você disse, como se houvesse palavras boas e palavras ruins. Sabe, e nem gosto de dizer boas e ruins, mas na verdade são apenas diferentes tipos de emoção que estão sempre presentes. Você já começou a sonhar? Ou está no modo de reflexão ainda? Estou um pouco dentro de ambos. Eu diria que eu me sinto como se gostasse de fazer como se estivesse certo no final do ano. Durante esse intervalo, é como se fosse o melhor momento para sonhar. Estou sempre sonhando, mas acho que meus sonhos para o próximo ano são menos específicos no sentido de, ou eu vou fazer isso. Eu acho que muito se resume até fazer o trabalho sobre mim mesma. Depois que este livro sair e tudo isso, eu sei que preciso trabalhar em mim mesma. E isso pode exigir um retiro criativo ou um tempo comigo mesma, que às vezes é tão difícil de encontrar. Eu preciso fazer porque às vezes não consigo me ouvir na loucura de... O caos do dia a dia. Sim, exatamente. Mude seu ritmo, mude, tente algo novo. E eu sei que preciso fazer isso. Eu também falo muito sobre isso. É uma daquelas coisas em que quando as pessoas não sabem o que estão chamando, às vezes você tem que se colocar em ambientes diferentes. Então é por isso que é uma combinação dos dois para mim, onde eu preciso limpar o barulho para poder me ouvir e depois também tentar coisas novas para me permitir ver como me sinto enquanto faço isso. Você tem que se colocar às vezes em situações diferentes para ver se você está gostando ou não de sua identidade. Isto parece certo ou errado? E eu tenho que ser cuidadoso. Eu não quero nunca mais estar em um lugar onde eu estou como, ou eu crio um Past Class novamente? Isso não é o que você sabe. Isso não é o que vai ser incrível. Como criar outra empresa como essa? Para mim, sempre foi sobre o impacto na vida das pessoas. Será que eu quero continuar impactando a vida das pessoas? Absolutamente. Serão centenas de pessoas? Serão milhares? Ainda não sei, mas essa é a viagem que irei seguir. Existem muitas pessoas que se inspiram em você, muitas mulheres que olham pra você e te veem como uma referência, sabe, impactante, e ajudou muitas pessoas ao redor do mundo. Te veem como mãe, como esposa, te veem como saudável, jovem, todas essas coisas. Você ainda tem alguma insegurança? Eu tenho alguma E insegurança? se sim, como você navega sobre isso? Porque você parece muito confortável na sua própria pele, confiante, você sabe, você está realizada. Há ainda alguma coisa com que você luta? Acho que este é provavelmente um dos momentos mais difíceis da minha vida, porque não tenho uma resposta exata sobre o que estou trabalhando. E acho que minha vida foi definida pelo meu trabalho, você sabe, se a dança ou o Past Class por um longo tempo.
Honestamente, como se eu estivesse questionando tudo agora mesmo. Como se eu quisesse viver onde? Sim, absolutamente. Como? Não sei. Meu marido também sabe disso, obviamente. Mas queremos estar na costa leste ou costa oeste? E eu percebi que estou bem em jogar tudo fora da porta para reconstruir, porque esta é uma oportunidade. E embora seja realmente difícil acordar e não saber todos os dias, como se eu fosse ter uma reunião e fazer isto e onde ela vai me levar. Porque estou tão acostumada a ter um pouco dessa estrutura em minha vida, mas isso é realmente difícil. É uma honra ser essa figura, especialmente mulheres jovens. É também muita pressão. E eu acho que quando você tem que tomar decisões no centro das atenções de qualquer maneira, e há poucos de vocês fazendo isso, é muita pressão. E vocês querem ter certeza de que continuam a inspirar, mas também precisam ser autênticos para si mesmos. E eu acho que mesmo para mim, como se houvesse muito tempo, isto vai soar estranho. Mas como se eu pensasse que não podia dançar porque pensava que o mundo da tecnologia me julgaria. Foi uma época muito estranha para mim, porque senti que tinha que ser como uma menina chefe do mundo da tecnologia. E por dentro eu também era assim, como um ser humano artístico. E eu, para escondê-la por um pouco, então fiquei presa nisso como muitas vezes. E isso é mais ou menos o que eu estou trabalhando agora. Como quando tudo isso aconteceu comigo, você sabe? E tudo se resume a tudo onde a sociedade quase começa a colocar um monte de coisas em você. Eu acho que sempre que você começa, você constrói algo grande. O mundo que começa a tentar te dizer quem você deve ser, como se definir e como você continua a se certificar de que você está centrado. Eu tenho que voltar a isso o tempo todo e realmente lembrar que é permitido ser eu mesmo em todos os lugares. Eu ainda sou filha de pais imigrantes que têm expectativas e coisas assim. Você tem que realmente trabalhar muito nisso. Eu acho que tem 3 medos principais que a maioria de nós tem, que é o medo do fracasso, medos que impedem a gente de ir atrás do que a gente quer, né? Sendo deles o medo do fracasso, o medo do sucesso, que você estava falando sobre o tipo de Sim. pressão e sucesso que algumas pessoas têm e que as impede de ir atrás do que querem, Claro. com o medo dessa responsabilidade, e o medo de julgamento dos outros ou do que outras pessoas vão julgar você, suas opiniões. E qual você acha que é o que mais bateu em você, o mais difícil? Foi o do fracasso, do sucesso ou do julgamento? Provavelmente medo de julgamento. Eu acho que trabalhei muito, mas falhei muitas vezes de certa forma. E sinceramente não tenho medo. É tão engraçado, como se algo acontecesse com a empresa ou algo assim. Ok, o que você faz? Tipo, eu só sei como lidar com isso. E você disse que o fracasso é um ponto de continuação. Sim, exatamente. Não um ponto final, né? Um feedback, a informação. São informações. Vai te ajudar a ter sucesso, Eu né? não tenho mais medo de falhar. É difícil fazê-lo quando se é mais público, obviamente. Mas eu aprendi a trabalhar com isso. Você sabe, isso é difícil. O medo do sucesso também é. Há uma coisa de responsabilidade, mas eu gosto da maneira como sempre fui capaz de, quando volto ao meu porquê de estar lá, eu estou fazendo as coisas pela razão certa. E assim é o sucesso, não importa o que aconteça. Portanto, sinto que chego lá, mas acho que tenho medo de julgamento. Sinto como se tivesse construído um kit de ferramentas realmente bom. Eu sei estabelecer limites, seja como se eu tivesse um bloqueio em minha rede social, como se tivesse tempo. Termos de tempo, tudo isso. Como se eu soubesse como controlar meus pensamentos e coisas assim, mas ao mesmo tempo isso se insinua. E é mais ou menos isso. Como se a limpeza que você às vezes precisa fazer fosse isso. E isso realmente se resume a todo tipo de limpeza, das pessoas, das redes sociais, como apenas a limpeza das coisas que acionam sua mente no mesmo tipo de padrões de pensamento. Às vezes é como se sair com pessoas completamente novas fosse a melhor coisa que você poderia fazer, que não o conhecem, ou que não estão depositando nenhum tipo de expectativa em você. Quando você sai com as mesmas pessoas que estão em uma determinada indústria ou um certo tipo de grupo de amigos, você não percebe que está absorvendo as expectativas deles. Sempre tive um grupo muito grande de amigos, como super empresários, super criativos, todos os campos diferentes, e eu adoro isso. Eu absorvo de todos. Com o Covid tem sido difícil. E eu penso como se eu fosse uma daquelas pessoas que absorve a energia das pessoas ao redor. E é essa empatia e esse sentimento.
Eu crio minha arte dessa maneira, como criar produtos dessa maneira. E tem sido difícil não viver, você sabe. E ver as pessoas e absorver essa energia que lhe dá esse tipo de impulso extra em seus passos. Eu acho que tem sido um tempo interessante e desafiador, mas sim. Há outros medos que você sente que, como se estivesse lutando, ou Através da minha vida, que talvez não estejam nessas categorias. sim, você sempre se sente como se fosse suficientemente bom. Eu sei que nunca sou como, ou eu já fiz o suficiente. Quando eu estava lançando investidores, mais uma vez eu pensava, sou inteligente o suficiente? Eu fui ao MIT. Eu sou esperto o suficiente? Mas você ainda pensa, eu sou uma mulher. Sou esperto o suficiente para as pessoas na sala? Eu sou assim como um ser humano pequeno comparado a todos naquela sala. Será que eles vão me respeitar tanto quanto respeitaram outra pessoa? Mas eu sempre aprendi a fazer um bom trabalho que sempre brilhará. E acho que me agarrei a esse mantra através de tudo isso. Porque ouvi muitas pessoas que me disseram não. Sabe, será que eu já pensei que não ia funcionar? Não, porque eu sabia que iria. Eu ia apenas brigar, porque eu me importava muito com isso, mas era difícil quando você está nessas situações em que as pessoas duvidam. Você não entende e não pode ver isso. E você tem que simplesmente se levantar e lutar no dia seguinte. Como você aprende a não duvidar de si mesma quando passa por uma luta ou um desafio? Qual o conjunto de ferramentas e estratégias para acreditar em si mesma quando outras pessoas estão dizendo não? Eu, portanto, antes de tudo, sempre volto a gostar do porquê profundo. Acho que para mim eu estava pronta para mais uma vez como dar dança a este sentimento de grandeza, como grandeza para tantas pessoas que voltam a isso, como apenas estimular você e meio que te levantar de novo. A dúvida é sobre o controle de sua mente, não é mesmo? Trata-se de controlar seus pensamentos. Eu passo por isso também em profundidade com esta situação com minha mãe, onde ela realmente queria que eu, obviamente, me casasse, e eu entendo o ponto de vista. Mas eu estava me concentrando em coisas diferentes em minha vida, algo que eu fiz. E me lembro muito disso, do processo quando eu estava construindo o Class Fest. Havia tantas coisas boas acontecendo ao mesmo tempo. E todas as manhãs eu compartilhava uma citação. E isso era no Facebook, e eu compartilhava uma citação todas as manhãs. E a razão pela qual eu fazia era porque me obrigava a acordar pela manhã. A primeira coisa que eu fazia era compartilhar citações. Que ótima maneira de começar, com um pensamento positivo. E então, ao publicar a citação, que automaticamente volta para você durante o dia, porque as pessoas estão comentando sobre o que quer que seja. E eu acho que foi simplesmente mudar minha maneira de pensar para esse pensamento positivo constantemente. Então, quando a dúvida estava lá, eu estabeleceria limites, e seria como, eu não vou lá com você. E se isso às vezes significa não ver certas pessoas, você tem que fazer isso. E então, por outro lado, é controlar seus pensamentos. O que você quer pensar? Eu vou me concentrar no positivo e não no negativo da situação. Então, essa pessoa pode ser, ou eu acho que não haja um mercado aqui, e eu vou ser como, há um mercado aqui. E então eu acho que é uma daquelas coisas que tem a ver com o foco no positivo e o colocar através dele, e deixar o negativo ir embora. E para mim, isso também tem a ver com a vida. Eu também falo muito sobre isso. Como se uma vida de sim fosse muito melhor do que uma vida de não. E quando você tem tantas coisas boas para dizer sim, você não tem tempo para dizer não. Como se chegasse a um ponto em que você está apenas fazendo tudo o que você ama na vida. Como se fosse tão óbvio. Em vez dessa culpa, talvez você sinta como se eu tivesse que sentir falta disso. Você nem tem tempo para isso porque o sim é tão óbvio. E assim como muito disso, e até mesmo no método passado, trata-se de projetá-lo. Você não tem que sentir que precisa sequer fazer as obrigações, porque sua lista de coisas que você tem que fazer supera tudo isso. Certo, é. Você sabe e você acredita nisso, e essa é a mentalidade pela qual todos realmente precisam viver. Se você cuida de si mesmo, você está servindo a raça humana. É, absolutamente. E eu acho que essa é a parte que nós nem sempre conseguimos.
Eu penso sobre isso. Imagino que se os anos que eu estava construindo a ClassPass, eu estava concentrada em todas as coisas como se eu fosse culpada. Como se eu me sentisse culpada e obrigada por isso. E eu me senti egoísta durante esse tempo, porque eu tinha que me concentrar em minhas coisas, mas não me concentrava em mim. Eu estava me concentrando na construção de uma empresa. Esta empresa não existiria e teria mudado a vida das pessoas. Mudou se eu não estivesse citado o egoísmo. E odeio usar essa palavra porque não é egoísta. Sei que é uma maneira muito estranha de pensar sobre isso, mas foi sempre assim que pensei. E todos nós devemos projetar nossas vidas dessa maneira para cuidar de nós mesmos, para que possamos cuidar dos outros. Absolutamente. Quer seja nossa família, amigos, se você não é a melhor versão de você e faz as coisas que realmente o estão puxando para frente em sua vida, você não está aparecendo e é uma grande pessoa para todos os outros e está dando o que você está destinado a ser. E achamos que dar é uma coisa muito transacional. Como se eu tivesse aparecido aqui e desse meu tempo a você. Você está dando a melhor versão de você nesse tempo? Como a versão mais feliz de você? A melhor versão que você poderia ser. Adoro isso. Como surgiu a sua melhor versão de você desde que você começou a ser mãe? Oh, meu Deus, é tão incrível ver um bebê e uma criança crescendo. E qual a maior lição que você aprendeu sendo mãe nesse ano e meio? É muito mais difícil do que eu pensava. Vou ser honesta. E nada o prepara para a maternidade. É como ter uma nova partida, de certa forma. Mas é um trabalho 24 horas por dia, 7 dias por semana. E como uma mulher ambiciosa também, como apenas perceber o que é isso. É difícil. Você ainda precisa priorizar seu tempo e seus próprios objetivos e pedir ajuda quando você precisa. Eu costumava fazer isso sempre e gosto de ter o cuidado todo o meu tempo. Me tornei ainda mais atenciosa porque você tem que saber exatamente que horas você tem. E às vezes não é tão previsível com a criança. Isso é o mais difícil. Eu costumava ter um horário previsível. Você tem que ser mais flexível. Né? Mas você sabe, você faz funcionar. Mas não há nada como a alegria de ver essa coisa que você cria começar a crescer no mundo. Você apenas começou a falar e cantar e é incrível saber que você está lá para guiar a vida deles. Eu acho interessante quando meus pais me fizeram refletir muito sobre o papel em sua vida, como a palavra mãe é uma palavra tão interessante. E como se o trabalho fosse guiá-los em direção à realização na vida. Eu realmente penso que se trata de pensar sobre isso. E há momentos em que me peguei como se eu quisesse que ele fizesse coisas como, ou ele precisa falar, ele precisa caminhar. E eu preciso para desfrutar disto. O tempo precisa estar indo mais rápido do que você imagina estar no MIT agora. Mas isso acontece com todos nós. E vocês se comparam e olham para as outras crianças e pensam, oh, meu filho deveria estar fazendo isso? E eu aprendi que ele está na sua própria jornada e eu estou aqui para apoiá-lo e criá-lo da melhor maneira possível. E dar a eles muito amor. Essa é a coisa número 1. É o que a gente mais precisa. Sim. Eu estou muito feliz com esse livro, Estratégias para as Pessoas, e ele é chamado de Life Path, uma abordagem inovadora para definir metas, seus limites e aumentar o seu potencial. E vai sair muito bem quando a gente está naquele episódio, então eu vou ter certeza que todos vão receber uma cópia e que vão comprar para os seus amigos também, porque as pessoas ficam confusas com o estabelecimento de metas e como fazer isso por conta própria, e você realmente divide como você fez isso. Novamente falando sobre identidade, adoro como você fala sobre identidade imediatamente. Na verdade, estou trabalhando num livro agora e eu acho que essa questão é muito importante, então tem muitos exemplos e lições. Eu penso novamente em que você diz que os fracassos são um ponto de continuação e muita gente tem medo de falhar, mas é necessário ver como um feedback, como um ponto de dados, né? Para te dar ferramentas agora e aquilo em que você precisa crescer para realizar o que você quer. Tem muita coisa boa aqui. Então, comprem algumas cópias, comprem para os seus amigos também, compartilhe também, Vocês poste devem sobre fazer isso. o estabelecimento de metas juntos. É divertido. Encontrar alguém para fazer com você, estabelecer suas Exato. metas e deixa um comentário sobre esse vídeo, onde você estiver assistindo isso, você fixa de deixar um comentário sobre que parte da entrevista você mais gostou e eu quero te fazer uma pergunta. Claro. Essa aqui se chama As 3 Verdades. Ou garoto. Então eu gostaria Ok. que você imaginasse num cenário hipotético, você Sim. pode viver o tempo que você quiser, mas é seu último dia na Terra.
Então você pode viver o quanto você quis. Eu estou realmente interessada em astrofísica. Então você tá indo pra onde você quiser. Tá indo pra onde você quiser e... Mas esse é o último dia aqui. Ok. Você realizou todos os seus sonhos e tudo que você quis fazer na vida é real. Mas por alguma razão você tem que levar todo o seu trabalho pro próximo lugar. Todas as suas mensagens, conteúdo, livro, qualquer coisa que esteja lá fora, a gente não tem mais acesso a nada. Mas Ok. você pode deixar pra trás 3 coisas que você sabe que são verdade a partir das suas experiências de vida. Como 3 mensagens ou... 3 lições que você compartilharia com o mundo, isso é tudo que a gente tem pra lembrar de você, seu conteúdo. Ok. E quais seriam as 3 verdades que você compartilharia? Uau! Primeiro, eu provavelmente deixaria alguma música indiana para trás, porque eu realmente amo a música indiana, e é a coisa mais meditativa e incrível do mundo. E eu sinto que há tantas partes da minha vida. Eu a escuto, seja como garba, como um tipo de dança folclórica Krai, e sinto que ela vem a mim e sinto que nunca deve ser perdida, e que o mundo receberá tanto dela, porque é temporal. Vamos ver. Como é a lição da música? Acho que se trata de ouvir sua alma. Certo. Ahn, Número 2 agora? a única coisa constante é a mudança. Aprender, ser flexível e adaptável. Certo, a terceira? Você é único e ninguém no mundo é formado da mesma forma que você. Portanto, viva sua vida em seu próprio caminho. É. Lindo. Adoro isso. Quero te agradecer por um momento, pela incrível jornada que você esteve novamente. Eu acho que eu não cresci com pais imigrantes, mas para alguém que cresceu, eu sei que é desafiador traçar Sim. seu caminho, seu próprio destino contra Sim, as normas dos seus pais que querem para você, a sua cultura, seu relacionamento ou um momento da carreira, da escola, todas essas coisas diferentes, não é? sim, E contra o que os seus amigos podem pensar ou comparar você, ou que quer que pensa que tá saindo de um sonho louco ou viver essa realidade ao seu redor através da dança e ser empresária para resolver problemas. Eu acho que é realmente inspirador que você tenha feito o que a sua alma quis, mesmo quando não era popular. Mesmo quando as pessoas sabem você sim, era estranho no mundo de absolutamente. tecnologia, o mundo corporativo da tecnologia, você é realmente inspirador isso. Eu não acho que a gente precise sempre quebrar um molde ou algo assim, mas você fez o que sentiu e a sua alma Sim. estava te dizendo para fazer. Então é isso que você tem feito até então. E é muito importante para mim também ver o quão você é importante para as mulheres que seguem o seu trabalho. Quero te agradecer também por criar algo que está baseado numa missão e não no ego, mas pensando como eu posso resolver esse problema para mim e para os outros também. E agora, tendo aprendido essas lições, compartilhando com o mundo também através do seu livro. Então, Sim, você não precisava fazer esse livro, você ganhou 1 tonelada de grana, não precisa trabalhar nunca mais se não quiser. Então, o fato de você estar realmente compartilhando sua sabedoria e conhecimento com as pessoas que podem estar lutando é uma coisa inspiradora. Então, eu agradeço você por aparecer todos os dias e na sua jornada enquanto você se reinventa, sua identidade, seus objetivos. Como a gente pode servir melhor você, além da gente comprar uma cópia do livro? Onde é que a gente pode seguir você, te encontrar? sim, eu estou no Instagram, estou em Payal, então P-A-Y-A-L, não PayPal. Payal. Estou como Payal no Instagram, você pode me seguir lá, eu compartilho minha jornada de dança. Eu adoro os vídeos. Estou apenas vivendo minha vida como pessoa e alma nesta terra e quero continuar criando coisas atemporais. Acho que realmente é isso. Trata-se de viver uma vida que eu amo e não deixar que nada me detenha. E é isso que eu quero para o mundo através do meu livro. É inspirador, muito bem. Pergunta final, qual a sua definição de grandeza? Uf! Oh, meu Deus, definição de grandeza. É fazer o que você ama tão bem e não se importar com o que os outros pensam. Como você diria que a gente começa o nosso processo de cura da nossa identidade financeira e de... Muitas vezes, o dinheiro pode trazer as piores e as melhores emoções para você. E se você estiver endividado, o dinheiro só traz emoções ruins e negativas.